Obrigado. Para as minhas irmãs e irmãos de língua portuguesa e também para que todos compreendam a opção de poder falar na minha língua materna, isso diz respeito a um dos principais valores do companheirismo entre a Diocese de Toronto e a Diocese de Brasília, que é a afirmação da diversidade e a afirmação da inclusividade entre todas nós. Por isso, a opção de falar em português e termos a tradução na língua inglesa. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês. Antes de iniciar a minha fala propriamente dita, eu gosto de reconhecer que estou falando radicado em Brasília, capital do Brasil, no centro do país, e reconhecer também que a época em que os colonizadores portugueses vieram até esta terra, aqui encontraram várias nações, aqui encontraram vários povos que já habitavam essas terras. E eu gostaria de reconhecer neste momento que falo do centro do Brasil, que é território dos povos indígenas que vou nomear: os Kayapó, os Xavante, os Xerente, os Chacriabá, os Apinagé, os Craô, os Carajá e o grande grupo dos Tapuia. Então reconheço que estou em terra ocupada, que é território indígena de comunidades e povos originários. E por isso reconheço o compromisso da Diocese Anglicana de Brasília de trazer dignidade, de lutar por equidade e de não recuar diante das injustiças. Na luta, nós reconhecemos também a da marca da nossa esperança cristã, que é a ressurreição de Cristo. Nós, como pessoas cristãs, não podemos nos esquecer da grande obra que Cristo faz em nossas vidas através da sua ressurreição. E o tema principal deste momento de reflexão encontra-se no livro de Romanos, capítulo 4, verso 18. Mas eu inicio essa fala com um pequeno trecho de um teólogo, cronista, professor, chamado Rubem Alves, que já se encontra com a Igreja Triunfante, mas deixou para nós aqui, na América Latina e no Brasil, grandes ensinamentos. E eu leio um trecho do livro de Rubem Alves, que se chama Eu Creio na Ressurreição do Corpo. Diz assim o autor: Deus nos fez corpos. Deus fez-se corpo. Encarnou-se. O corpo como imagem de Deus. O corpo é o nosso destino e é também o destino de Deus. E isso é bom. A eterna divina solidariedade com a carne humana. Nada mais digno. O corpo não está destinado a elevar-se a espírito. É o espírito que escolhe fazer-se visível no corpo. E o corpo de Deus, Jesus Cristo, se expande, incha, tomando o universo inteiro, presente em todos os lugares, mesmo dentro da folha mais diminuta, em cada uma das coisas criadas, dentro e fora, à sua volta e no interior de suas nervuras, por baixo e por cima, atrás e à frente. E o Rubem Alves estava citando Lutero nesse momento. E diz ainda Rubem Alves: é bem aí, no corpo, que Deus e ser humano se encontram.
Nós não conseguimos escapar da nossa corporeidade. E é nessa corporeidade que nós expressamos quem nós somos. É nessa corporeidade que nós vivenciamos a vida, que compartilhamos com nossas irmãs e com nossos irmãos a nossa trajetória nesse planeta. Vivemos um mundo, ou vivemos um momento no mundo, de que a fragmentação e a destruição intencional estão muito presentes na nossa história contemporânea. E é nesse meio que nós, pessoas, somos convidadas a aprender um pouco da arte japonesa que se chama kintsugi. Kintsugi. Kintsugi pode ser traduzido como a marcenaria dourada, que é uma arte japonesa de reparar a cerâmica que se quebrou. E essa reparação, esse conserto, ele acontece com a utilização de um tipo de resina. Mas os japoneses, os artistas japoneses, misturam essa resina com ouro, com prata, com platina em pó. E o objetivo dessa restauração, ao contrário, ou de forma diversa de outros métodos de restauração que têm por finalidade esconder os danos, no kintsugi, as rachaduras, aquilo que faltou, as pequenas partículas que se perderam, são realçadas com a arte do kintsugi. Isso celebra a história daquela peça. Mais que isso, o kintsugi celebra as imperfeições e a resistência, ao invés de tentar esconder as imperfeições. E essa prática está profundamente enraizada na filosofia zen budista, que promove a aceitação da quebra e celebra a beleza da fragilidade humana e as imperfeições da vida. Então, o kintsugi, ele é entendido como um ato político de existir e de reexistir e de resistir. Uma profunda expressão espiritual da profética resiliência e esperança. O professor Paulo Freire, um grande educador brasileiro e pernambucano, o estado no qual eu nasci, cunhou uma forma de verbo derivada da palavra esperança, que em português significa esperançar. E aí agora o Felipe vai ter uns minutinhos, uns instantes para poder traduzir esse esperançar de uma forma mais compreensível para nossas irmãs e irmãos da língua inglesa. Esperançar, né, é aquela atitude, aquele comportamento de acreditar, mas de agir em prol de um futuro melhor. No livro de Romanos, capítulo 4, versos 18, nós encontramos uma mensagem poderosa de esperança. Ele esperou contra toda esperança. Em um mundo fragmentado, em um mundo em crise, essa passagem nos convida a refletir sobre a natureza da esperança, especialmente em tempos de incerteza e de divisão. A esperança, muitas vezes, parece um luxo em meio ao caos. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que essa esperança não é apenas uma expectativa passiva, mas é uma ação que exige coragem, que exige fé. A gente vê que o apóstolo Paulo faz a leitura de Abraão como alguém que se recusa a reduzir o futuro ao que os olhos podem ver. Abraão já estava com o seu corpo debilitado, o ventre já estéril. Mas a história é marcada por limites intransponíveis. Tudo isso parecia negar a promessa que vinha de Deus. Mas ainda assim, Abraão se apega à fidelidade de Deus, que chama à existência coisas que não existem. Então, esperar contra toda esperança não é ingenuidade, mas é uma teimosia espiritual que se ancora no caráter de Deus. Não se ancora nas probabilidades do momento, mas é uma esperança pascal. Passa pela morte do possível para abrir espaço para o impossível
que é proveniente de Deus. Então, nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, enfrenta diversos contextos de crise, crises sociais, crises espirituais, crises econômicas, crises decorrentes da violência, da guerra. Nós somos todas desafiadas a perceber e revelar uma esperança que transcende as circunstâncias. Uma esperança que se enraiza na promessa de Deus, na certeza de que Deus se mantém fiel às suas promessas. É o ato político de reexistir ou de resistir e de revelar que há luz neste túnel e que, principalmente, nós não estamos sozinhos. Esse vínculo de amor e de esperança que as dioceses de Brasília e de Toronto decidem celebrar, que é o pacto de companheirismo, é um sinal de que nós esperançamos juntas. É um sinal de que nós resistimos juntas, enquanto dioceses, enquanto indivíduos, enquanto povo de Deus. Nós sabemos e vimos na última semana que a nossa querida comunhão anglicana tem enfrentado muitas divisões, muitas tensões. Mas diante disso, mais uma vez, a mensagem de Paulo ressoa de forma profunda, porque é a esperança contra toda a esperança que exatamente nos convida a esperançar juntas. Eu repito, essa esperança contra toda a esperança que nos convida a esperançar juntas. E essa ação de esperançar nos chama à união, nos chama ao diálogo, nos chama ao trabalho, mesmo quando as diferenças parecem ser insuperáveis. Esperançar é um convite para resistir além de toda divisão e para uma reinterpretação das graças e desgraças das vidas dos homens e mulheres que conosco compartilham a história. Esperançar é encontrar um propósito comum, um compromisso com a justiça e com a reconciliação na nossa igreja, nas nossas comunidades, nas nossas relações pessoais e afetivas. Nós somos, minhas irmãs e meus irmãos, as parteiras da ressurreição. O número 7 é um número importante na tradição das Escrituras. Esse número pode ser entendido como uma negação fundamental da exclusão dos povos e da exploração da natureza. Isso faz com que nós possamos reconhecer esses agentes da mudança e parte integrante do corpo de Cristo. Então, proponho aqui 7 pontos para a nossa reflexão em conjunto. Primeiro, reconhecer a esperança como um ato de resistência, porque esperançar é um ato pascal. A esperança, em termos de crise, é um ato de resistência. Quando nós enfrentamos adversidades, a esperança nos capacita a desafiar injustiças, lutar por um mundo mais justo. E é nesse contexto que a gente vê a nossa comunhão anglicana nesse momento. As vozes estão divididas. A esperança, então, se torna um elo que nos une, que nos vincula na luta por dignidade, na luta por garantia de direitos, na luta por equidade. E esse ato de resistência não é apenas contra o que está fora, mas também contra as nossas vozes internas, o que nos diz dentro de nós e que desafia esse conceito que nos diz a mudança é impossível. Percebam que nas comunidades indígenas, a esperança, o sinal da ressurreição, é frequentemente expressa através da luta pelo território e pelo reconhecimento e pela proteção das suas culturas, pela proteção do conhecimento ancestral e da sabedoria. A sabedoria indígena nos ensina que a conexão com o território é essencial. É essencial para uma existência plena, uma existência completa, integral. E esse ato de resistir às forças que ameaçam as suas terras e os seus modos de vida
exemplificam a esperança ativa que Paulo Freire descreveu, o esperançar. Uma esperança que se manifesta na ação e na solidariedade. Rubem Alves também insiste que a esperança é a antecâmara da beleza. Isso quer dizer que a esperança nos faz cozinhar o futuro no fogão do presente. O nosso país, Brasil, ou meu país, Brasil, melhor dizendo, tem sido ferido por muitas violências e descrença. E esse esperançar pascal nos move, enquanto brasileiros e brasileiras, a tecer rede de proteção à vida, a promover uma educação que realmente liberte as pessoas em todos os lugares, mas especialmente uma educação que liberte as pessoas nas periferias, no local onde não há garantia, onde não há proteção. Mas, além disso, essa esperança deve nos mover a abrir as nossas liturgias e os nossos templos, para acolher e ecoar o clamor das pessoas que são constrangidas e são vulnerabilizadas e são ameaçadas de morte cotidianamente. Ainda ontem, eu estava reunido com a coordenação da SESI, é uma organização ecumênica localizada na Bahia, para tratar de reagirmos às violências que são impostas a uma comunidade quilombola que fica no estado do Tocantins. E a narrativa estão de serem expulsas do seu território. E isso viola e diminui a própria integridade dessa esperança. E a narrativa das pessoas que principalmente dizem, mas ali o meu território sou eu também, e eu sou o meu território. E é contra esse tipo de violência que a Diocese de Brasília e também a Diocese de Toronto implementam os seus ministérios de garantia de direitos. Esse é um testemunho das nossas dioceses de resistir contra toda violência. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é reconhecer a esperança como o ventre da revolução e também a oportunidade de desmantelar os sistemas de opressão. O livro de Romanos, capítulo 4, cita o nome de Abraão, mas a gente não pode esquecer que a promessa também caminha no ventre de Sara e no ventre de tantas mulheres, de tantos corpos que geram vida em meio à esterilidade. Talvez uma esterilidade natural, no caso de Sara, mas normalmente imposta no caso da nossa sociedade. A teóloga feminista Marcela, nas suas conversas sobre o que tem dito, ela, e eu cito, o que tem debaixo da saia de Deus, fecha aspas, nos confronta a ver como nossas teologias podem excluir os corpos, excluir os desejos e as experiências. Esperançar é abrir espaço para que as vozes que são silenciadas sejam reconhecidas como portadoras também da promessa. Percebam que sinais de ressurreição, que é o tema desse nosso encontro, buscando sinais de ressurreição, nós podemos ver vários sinais de ressurreição quando a igreja aprende com as pessoas e vulnerabilizadas em sociedade. Quando a igreja aprende com mulheres, quando a igreja aprende com as pessoas LGBTQIA+, quando a igreja aprende com os povos tradicionais, os povos indígenas, comunidades quilombolas, os povos ribeirinhos, quando a igreja aprende que a proteção ao meio ambiente perpassa o reconhecimento dos povos indígenas como guardiães da floresta, como guardiães do ecossistema, quando a igreja aprende com as pessoas trabalhadoras invisibilizadas, quando a igreja aprende com as pessoas que não têm o seu direito à moradia garantido, que são expulsas do espaço que encontraram para montar o seu acampamento.
A Diocese de Brasília desenvolve parte do seu ministério com acolhimento às diversidades, com a promoção da dignidade, com o enfrentamento à violência de gênero e também o enfrentamento à LGBT e fobia. Nessas ações, a Diocese manifesta a esperança enraizada nessa interpretação bíblica. Reconhecemos que nessas ações Deus nos chama e chama à existência novas formas de parentesco e de comunhão contra toda a desesperança que é produzida pela exclusão. O diálogo é a ferramenta essencial, pois o diálogo não é mais opcional e nem simplesmente uma técnica de conversação. O diálogo deve ser entendido como um imperativo de fé e de existência. É através do diálogo que nós reconhecemos que a ressurreição não é mera abstração e nem somente promessa futura, mas é uma realidade já inaugurada entre nós. O diálogo orienta a nossa teleologia, que é o sentido último da nossa vida em Deus. E o diálogo nos treina a discernir o kairos, o tempo oportuno de Deus, irrompendo em meio ao nosso tempo cronológico, em momentos distintos e interligados. Que as histórias e as tradições das comunidades indígenas continuem a nos mostrar que a esperança é frequentemente encontrada nas ações comunitárias, nas ações cotidianas de resistência à opressão. Ouvir e aprender com essas histórias é o método pelo qual a igreja pode se tornar um espaço no qual a esperança floresce em meio às dificuldades. E por favor, a igreja, o ponto é reconhecer a esperança como comunidade. A esperança tem que ser vivida como uma experiência comunitária. No livro de Romanos, capítulo 4, versos 18, a esperança de Abraão não era apenas pessoal e individual, era e a sua descendência. Na comunhão anglicana, nós somos chamadas a cultivar uma comunidade de esperança, onde todas as pessoas são bem-vindas e todas as vozes são ouvidas. Isso quer dizer que nós somos chamadas a criar espaços seguros para o diálogo e a expressão livre da fé, especialmente para aquelas pessoas que se sentem marginalizadas e impedidas de viver em plenitude a sua dignidade. A Diocese de Brasília se esforça para ser um espaço inclusivo. A Catedral Diocesana tem, de fato, sido reconhecida como um espaço seguro de ministério, de esperança, de atendimento às necessidades básicas e de resistência contra toda opressão e injustiça. Essa prática de inclusão é uma forma de esperançar, pois reconhece que cada pessoa traz uma contribuição única para a comunidade. Um outro sinal concreto e muito importante também do Ministério da Diocese Anglicana de Brasília, com esse compromisso de esperançar, chama-se Casa a Mais, localizada em Palmas, no estado do Tocantins. Desde 2011, esse espaço, não apenas um espaço físico, mas um espaço simbólico de acolhimento, de acompanhamento das pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS. A Casa Mais presta cuidado, mas também promove saúde e orientação sobre direitos e promoção da cidadania. Além disso, promove parcerias com iniciativas e fomentos locais, regionais e nacionais, e integra o movimento político também aqui em Brasília, em várias frentes parlamentares, lutando pela aprovação de leis que garantam a dignidade e que promovam a equidade. E é dessa forma que, juntas, nós podemos construir uma rede de apoio e de solidariedade que reflete a esperança do Evangelho e se traduz em várias ações de escuta
proteção e vida digna nos territórios, seja o território da terra, mas também o território dos nossos corpos. É preciso reconhecer que os nossos corpos são também território. A ressurreição tem uma íntima relação com justiça. O culto a Deus, Deus que escolhe se revelar na luta por justiça, na luta por misericórdia, é também a luta por direitos fundamentais da pessoa e do meio ambiente, do espaço, da criação. Esse é o culto que agrada a Deus. E é por isso que o tema da justiça é recorrente em toda a narrativa bíblica. A narrativa da justiça é estruturante da fé de todos os cristãos e de todas as cristãs. A justiça só pode acontecer quando tudo está onde Deus quer. Quando tudo é como os profetas lutam para que a vida do povo seja organizada, sempre e novamente de acordo com o projeto da aliança. Há um campo em que Deus é necessariamente radical e inflexivelmente parcial, que é o campo da justiça. Deus se coloca sempre ao lado da justiça e contra a injustiça, sem fazer a menor concessão, sem a menor neutralidade e sem nenhuma preferência simples. Deus está contra a injustiça e coloca-se ao lado dos injustiçados, aqueles que são vítimas da injustiça. Deus não faz nem pode fazer uma opção preferencial pela justiça, pelo contrário. Ele se identifica com a própria justiça. Não é uma opção, pois Deus se posiciona radicalmente contra a injustiça e assumindo de uma maneira total a causa dos injustiçados. Certamente a Diocese de Brasília e a Diocese de Toronto escutam e acolhem esse chamado em sua missão, em sua visão e em sua pastoral. As dioceses estão atuantes na formação de novas lideranças, no acompanhamento de comunidades em situação de vulnerabilidade, no atendimento direto às pessoas que vivem nas ruas, no compromisso com o meio ambiente e no caminho de ter uma igreja mais sustentável e mais alinhada com os princípios da comunhão da floresta. Ou, em inglês, Communion Forest. Na escuta dos povos indígenas e na presença sempre profética na arena da política pública, interagindo com parlamentares e atuando incansavelmente pelos direitos humanos nos territórios tradicionais e das populações que são violadas. A quinta marca, ou a quinta perspectiva, reconhecer que a ressurreição é a fonte da espiritualidade que nós compartilhamos. Espiritualidade é a forma de viver o evangelho concretamente. Ela está vinculada ao segmento de Jesus como um lugar próprio da experiência raiz de Deus como misericórdia. E essa espiritualidade, ela deve ser entendida como um sabor e a experiência nitidamente trinitária. E ela surge do fato de seguir as pegadas de Jesus, movidos pelo Espírito, caminhando como filhos e filhas de Deus, e com a esperança em uma atitude cotidiana de um encontro definitivo com Deus. Nós, cristãos e cristãs, chamamos espiritualidade do segmento de Jesus, aquela que tem precisamente nesse segmento a sua fonte histórica, a sua matriz e seu seio fecundo em solo fértil. O seu ponto de partida e também o seu eixo, o centro da espiritualidade. Seguir Jesus deve ser entendido como um princípio, como comunhão com a vida de Jesus, comunhão com o sofrimento de Jesus, comunhão com Jesus e também comunhão com a ressurreição de Jesus. E é nessa comunhão com a ressurreição que nós temos a continuidade, o que nós damos continuação à sua obra
e a participação no seu destino. Me parece que é isso que nós fazemos em nossas liturgias. É isso o que significa fazer, nas palavras do rito eucarístico, façam isto em memória de mim. Significa ter Jesus como um modelo de vida a ser imitado. E sempre conscientes de que a imitação a Jesus nos conduz na direção da cruz. O seguimento de Jesus se tem entendido e se entende, se tem vivido e se vive na igreja de formas muito diversas. Isso é um fato. Por isso, às vezes, parece imprescindível concretizar mais esse segmento. E esse segmento deve ser aquele que configura a espiritualidade como um momento interno, fundamental, estrutural, mais do que de conjuntura ou de formalidade. Embora não seja único, naturalmente, é uma opção decidida pelos necessitados, pelas pessoas pecadoras da terra e pela sua justa causa de libertação integral. Isso é nos fazermos semelhantes a Jesus. As nossas dioceses, Toronto e Brasília, têm promovido várias iniciativas que valorizam a espiritualidade e valorizam também a espiritualidade indígena, criando espaços onde essa sabedoria ancestral é respeitada e incorporada. Tem promovido espaços de segurança, de nutrição do corpo e nutrição da alma, de crescimento comunitário. Nós praticamos a comunhão como uma mesa aberta. A mesa da Eucaristia aberta ajuda as pessoas a encontrarem significado e força para seguirem no seu ministério profético de mudar o mundo e serem transformadas para que Deus seja sempre revelado na sua plenitude, na sua graça e na sua misericórdia. Assim, nós podemos proclamar esse Deus como uma presença cotidiana de amor e de profecia. Aqui eu vou citar o convite para a mesa eucarística, que é utilizado no Círculo Sagrado da Igreja do Canadá. Vinde, pois, a esta mesa, vocês que têm muita fé, e vós que gostariam de ter mais. Vocês que têm vindo muitas vezes a esse sacramento, e vocês que não vêm há muito tempo. Vocês que tentam seguir Jesus, e vocês que falharam. Vinde. É Cristo que nos convida a encontrá-lo aqui. Estes são os dons de Deus para o povo de Deus. Isso é extraído da Bênção da Comunhão, por Christopher Peters. E essa prática não enriquece apenas a nossa espiritualidade, mas também nos lembra que a esperança é uma jornada coletiva, onde todas as pessoas e a natureza são convidadas a participar da busca pelo sagrado. O sexto ponto, a ressurreição como escola do Senhor. Ao chamar o mosteiro, hoje nós poderíamos pensar em nomear como comunidades ou fazendo analogia com as nossas comunidades, nossas igrejas, de escola do serviço do Senhor. São Bento descreve a vida cristã como um caminho formativo. Um aprender continuado do evangelho no ritmo da oração, do trabalho e da caridade e da solidariedade. Nessa escola, a ressurreição não é apenas um evento a ser crido, não é algo meramente espiritual que desconecta com a nossa vida cotidiana, mas é uma esperança que educa a nossa vontade, que purifica os afetos, que reordena os passos para uma nova vida em Cristo. A pedagogia beneditina, ouvir com o ouvido do coração, converter-se diariamente, obedecer em caridade, se torna assim um exercício verdadeiramente pascal. Significa morrer o velho homem e levantar-se, dia após dia, na obediência do amor, na obediência amorosa. Assim, a esperança pascal é uma forma de educação,
disciplina e dilata a liberdade, treina a perseverança e ordena a prática comunitária de modo a nos tornar mais parecidos com Cristo ressuscitado. Até que, pela graça, nada de áspero ou de pesado nos impeça de servir. A educação é um pilar fundamental para a construção da esperança. Mais uma vez eu recorro a Paulo Freire, educador pernambucano. Freire nos ensinou que a educação deve ser um processo em busca da libertação, um processo libertador, capacitar os indivíduos a sonhar e agir. Na igreja, somos chamados a promover uma educação que não apenas transmita conhecimento, mas que também inspire a ação e a transformação. Freire também dizia que se recusava a desistir do afeto. E a igreja, as nossas igrejas, a Diocese Anglicana de Brasília e a Diocese Anglicana de Toronto, assim também agem. São comunidades que se recusam a desistir do afeto e que, unidas nessa esperança, buscam inspirar a ação e promover transformação. Nossa diocese tem promovido ações educativas de empoderamento das comunidades. O oferecimento de formação teológica, programas de capacitação, também faz com que a igreja não apenas promova a educação, mas plante sementes de esperança que revelam os sinais da ressurreição. Mais uma vez, eu digo que nós estamos cultivando parteiras da esperança e da ressurreição. Gente nova, com nova mentalidade, com energias renovadas, para transformar as estruturas injustas da sociedade. Trabalhar pela paz e reconciliação e salvaguardar o meio ambiente como nossa casa comum. Esses são sinais das boas novas do Evangelho e do Reino que estão sendo proclamadas e vividas. A educação continua, portanto, e se transforma cada vez mais como um meio de esperançar, de criar um futuro que seja mais justo e igualitário. E o sétimo e último ponto é reconhecer a esperança como algo que revela os sinais de ressurreição na nossa ação pastoral. O esperançar, o revelar os sinais da ressurreição que somos e que vemos, deve se manifestar em nossa ação pastoral. Como lideranças e membros de uma comunidade da ressurreição, nós somos chamadas, somos vocacionadas, somos provocadas a agir como promotores de esperança nas nossas comunidades. Isso significa, meus irmãos e minhas irmãs, estar presente nas lutas diárias das pessoas, oferecendo apoio e encorajamento. A nossa ação pastoral, compartilhada nas comunidades, missões, pontos de pregação, escritório diocesano de direitos humanos, gabinete episcopal, é uma expressão da esperança que nós buscamos viver. As dioceses de Brasília e de Toronto têm se destacado pelo seu compromisso com a ação social. E encontro hoje, certamente, é um sinal de esperança e de ressurreição. Vocês que atenderam ao chamado dos bispos das dioceses, que ouviram o chamado da Elim, estão aqui hoje, são pessoas que realmente buscam esperançar unidas, de mãos dadas, de corações aproximados, que buscam atender às necessidades das comunidades vulneráveis, que se envolvem em projetos de assistência, que se envolvem com a promoção da dignidade humana. E é dessa maneira que nós mostramos que a esperança é uma força viva, pulsante, que se manifesta em ações concretas. A esperança não é apenas uma ideia,
mas é uma realidade que deve ser vivida em cada ato de amor e serviço. Me aproximando para os momentos finais da reflexão, eu espero que nós possamos dialogar um pouco mais e que nós possamos compartilhar desses atos de esperança e que possamos continuar a esperançar juntas. O companheirismo construído entre as dioceses anglicana de Brasília e a diocese anglicana de Toronto, mais uma vez, numa jornada conjunta, uma jornada de afeto, numa jornada de coragem, numa jornada de esperança, nos leva a refletir sobre os sinais de ressurreição que estão no mundo. Mas é preciso também reconhecer que esse companheirismo é em si um dos sinais de ressurreição que nós podemos e devemos enxergar. Nós somos desafiadas a viver uma esperança que transcende as barreiras. Aqui, por exemplo, nós conseguimos transcender as barreiras da língua, do idioma. Muito obrigado, meu querido amigo Felipe, por se colocar à disposição de traduzir essas reflexões e por me permitir que eu pudesse dialogar com vocês na minha língua materna. Como disse no início, podermos nos compreender e nos entender e interagir, cada qual na sua língua materna, reafirma o nosso compromisso com a diversidade, reafirma o nosso compromisso com a rejeição de todo comportamento colonial, de todo comportamento opressor e de todo comportamento de exclusão. Nós vivemos um mundo fragmentado, mas a mensagem de Romanos, capítulo 4, verso 18, nos convida a esperançar, nos convida a resistir e nos convida a dialogar e a agir em solidariedade. Dessa forma, fica o nosso convite, que possamos juntas construir uma comunhão anglicana que seja um farol de esperança. Que o companheirismo entre nossas dioceses seja esse farol de esperança. E que nós possamos as pessoas em torno dessa esperança que nos move. E, finalmente, que possamos refletir o amor de Cristo em nossas vidas pessoais e em nossas comunidades. Muito obrigado. Que Deus, em sua misericórdia e em sua graça, nos abençoe ricamente. Estou à disposição para o diálogo. Thank you.